Bem-vindos ao Estudo Bíblico Sem Rodeios. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. O tema dessa semana é: como foi o processo de formação do Novo Testamento? Como os textos bíblicos foram escritos? Para que a gente compreenda tudo isso, vamos percorrer as 7 etapas que antecederam a composição bíblica. Vamos lá? A primeira etapa parte da pessoa de Jesus, e não podia ser diferente. Ele é o Messias e tem uma missão especial: levar a boa nova aos pobres. Aliás, evangelho significa boa nova. E ele inicia esta missão escolhendo os discípulos para que o acompanhassem. Na segunda etapa, Jesus passa por vários lugares, encontra pessoas, conversa com elas, anima o povo com palavras de sabedoria, fala do reino, faz milagres, realiza prodígios, acolhe os pecadores, os doentes, enfim, realiza o seu ministério. Numa terceira etapa, os discípulos ficam entusiasmados e colocam em Jesus toda a esperança de mudança. Pensam, porém, no Messias que chegará ao trono e o seu exército restabelecerá a paz a Israel. E Jesus vai se revelar completamente diferente. Com suas palavras e gestos, cativa multidões. Mas nem tudo são flores. Atrai também a ira de gente muito poderosa e influente, e por isso é preso e condenado à morte como bandido. Na quarta etapa, destacamos a vida que vence a morte. Os discípulos fazem uma extraordinária experiência. O Jesus que haviam visto crucificado está vivo e fala com eles. Custam a acreditar, mas finalmente compreendem: Jesus é de fato o Messias. E começam a divulgar em Jerusalém e ao maior número possível de pessoas a experiência que haviam feito. Na quinta etapa, ressaltamos as primeiras adesões, a formação de pequenas comunidades ainda muito ligadas ao judaísmo. Isto é compreensível porque adotaram como escrito fundamental o mesmo que era utilizado pelos judeus, o que hoje chamamos de Antigo Testamento. Não existia o Novo Testamento nesta época. As comunidades se reuniam, celebravam a Eucaristia e ouviam os ensinamentos dos apóstolos. E quanto mais conheciam de Jesus, mais queriam saber. E os apóstolos, iluminados pela ressurreição, iam recordando que tinham vivido com Jesus. Mas isso tudo em discursos, sem escrever nada. E aí chegamos na sexta etapa, quando algumas pessoas começaram a fazer anotações, exatamente como fazemos quando participamos de algum curso. Tudo fica meio fragmentado, frases e pensamentos soltos, não é assim? Num determinado momento, essas anotações foram sendo organizadas em coleções de parábolas, coleções de ensinamentos, milagres e curas, relatos da paixão, morte e ressurreição. Enquanto este processo ia naturalmente acontecendo, São Paulo e outros missionários escreviam cartas às comunidades recém-fundadas para esclarecer dúvidas ou até corrigir algum erro. Tanto que o primeiro escrito do Novo Testamento foi a primeira carta aos Tessalonicenses. E finalmente, chegamos à sétima etapa. Aos poucos e em períodos diferentes da história, essas anotações e coleções foram sendo organizadas pelos evangelistas. Para compor o seu evangelho, cada um se utilizou de fontes diferentes e também fontes comuns, porque os textos circulavam de uma comunidade a outra. Por isso existem episódios que aparecem em Mateus, Marcos e Lucas, e outros são exclusivos e próprios de cada um deles. Os textos comuns aos evangelhos são chamados de fonte Quelle, ou fonte que no alemão significa simplesmente fonte. O redator final de cada evangelho se utilizou de fontes de acordo com a necessidade da comunidade onde viviam e para as quais escreveram. O objetivo não era escrever uma biografia de Jesus, mas anunciar a mensagem da salvação. No próximo vídeo vamos conhecer um pouco da divisão da Bíblia
e as suas traduções. Até lá!